Lançado em 2017, Alien Covenant dava continuidade aos eventos de Prometheus, mostrando a origem dos xenomorfos, mas dessa vez deixando de lado a filosofia e focando no terror espacial de Alien. E hoje eu separei 10 curiosidades sobre esse filme. Mas antes de continuarmos, eu peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esses vídeos dão muito trabalho para serem feitos e a tua ajuda é muito importante para mim. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, então me segue nas outras redes sociais. Os links estarão aí embaixo na descrição. E agora sim, vamos nessa! E na trama do filme, acompanhamos a tripulação da Covenant, que está em busca de um planeta para colonizar, até que eles encontram um planeta. E chegando lá, eles encontram o androide David e vários xenomorfos que foram criados por ele. E assim a tripulação da Covenant precisa sobreviver e escapar desse planeta para garantir o bem-estar da colônia. Quando Ridley Scott começou a trabalhar nos prequels de Alien, a ideia dele era se afastar da figura do xenomorfo, porque de acordo com ele, os fãs estavam cansados de ver essa criatura. Tanto que é por isso que o xenomorfo quase não aparece em Prometheus. Ele queria fazer uma coisa diferente. Porém, Ridley Scott estava errado, e uma das principais críticas de Prometheus é a ausência dos xenomorfos. E a ideia dele era explorar mais dos engenheiros em Alien Covenant. Mas graças a essas críticas, ele mudou o rumo do filme e adicionou os xenomorfos. E várias atrizes foram consideradas para o papel de Daniels, que é a protagonista. Uma delas foi Rebecca Ferguson. Porém, ela não pôde gravar esse filme porque na época ela estava ocupada gravando Vida, outro filme de terror espacial que também foi lançado no mesmo ano. E o papel de Daniels acabou indo para Catherine Waterston. E uma curiosidade interessante sobre o seu teste é que ela fez ele em meio aos intervalos de Animais Fantásticos. E no seu teste, ela usou a peruca que o Ezra Miller usava naquele filme. E aí ela enviou seu teste e conseguiu o papel. E o Ridley Scott achou tão engraçado a peruca que ela estava usando que quis manter esse penteado na personagem. E além dela, o elenco também traz Billy Crudup como Oran, Danny McBride como Tennessee e Michael Fassbender em dose dupla, com ele interpretando o androide megalomaníaco David e o androide do bem, Walter. E teve um ator muito famoso que participou desse filme e quase ninguém notou. Trata-se do James Franco. No filme ele interpreta o capitão da Covenant, e ele morre em menos de 10 segundos de filme. E não dá nem para reconhecer o rosto dele. Mas sabemos que é ele porque ele aparece em algumas cenas deletadas. E aí você pergunta, por que o James Franco se sujeitou a fazer um personagem tão insignificante? Acontece que ele é um grande fã de Alien, e assim que ele recebeu a oportunidade de participar do filme, ele não recusou. E além disso, no roteiro, o personagem dele teria um papel maior na trama. Mas essas cenas foram cortadas do filme. E por mais que o filme tenha uma atmosfera de terror, o grande vilão não é o xenomorfo, mas sim o David. Porque, como vimos em Prometheus, o David detesta servir a raça humana. Então ele fez experimentos genéticos com a tecnologia dos engenheiros. E assim ele criou os xenomorfos. É aquele papo filosófico de criação que quer ser um criador. E em uma entrevista, o Michael Fassbender explicou por que o David ficou tão malvado assim. E de acordo com ele, o David está há mais de 10 anos fora da civilização. Portanto, ele não recebeu a manutenção que os androides geralmente recebem. O que fez ele agir dessa maneira, além de mostrar erros na sua programação.
E o filme sutilmente vai mostrando como David está ficando ruim da cabeça. Em uma cena, ele cita o poema de Ozymandias e diz que ele foi escrito por Byron, quando na realidade ele foi escrito por Shelley. O que já é um sinal de que a sua programação está com defeitos. E o Billy Crudup teve dificuldades em gravar a cena em que ele é atacado por um facehugger. Isso porque ele já havia visto o filme original de Alien, portanto ele sabia o que ia acontecer. E então ele teve uma crise de risos no meio do set. Ele não conseguia parar de rir, até porque que idiota ia colocar a cara em um ovo alienígena. E nessa mesma época, Blade Runner 2049 também estava sendo filmado. E originalmente, o Ridley Scott estava cotado para dirigir aquele filme também. Mas ele abriu mão de fazer Blade Runner para focar em Alien Covenant. E aí o Denis Villeneuve assumiu a direção e o resto você já sabe. E tempos depois, o Ridley Scott disse que se arrependeu de não ter dirigido aquele filme. E na cena em que o Hicks e a Upworth são atacados no banheiro, tem uma cena deletada em que a Upworth é violada pelo xenomorfo. E caso você nunca tenha percebido, toda a saga Alien é uma alegoria à agressão sexual. Afinal, o que é que o xenomorfo faz? Ele ataca suas vítimas, viola seus corpos e coloca uma cria indesejada dentro deles. Tanto que tem uma teoria de que em Oitavo Passageiro, a Lambert foi violada pelo xenomorfo antes de ser morta por ele. E esse tipo de cena sempre foi cortada dos filmes, porque eles não queriam que essa alegoria ficasse tão explícita assim. E nessa época, a Fox havia anunciado Alien 5. O filme seria dirigido por Neil Blomkamp, que havia feito Distrito 9 e Elysium. E o filme traria de volta Sigourney Weaver como Ripley e Michael Biehn como Hicks. E o filme iria ignorar os acontecimentos de Alien 3 e Alien Ressurreição, sendo uma continuação direta de Aliens: O Resgate. Mas a Fox quis focar em Alien Covenant e depois em Alien 5. E graças às críticas negativas de Alien Covenant, Alien 5 foi cancelado. Até porque, de acordo com alguns boatos, o Neil Blomkamp nem havia terminado o roteiro de Alien 5. Apesar disso, eu tenho muita curiosidade em saber como seria esse filme. Uma pena que não vai rolar. E o plano do Ridley Scott era fazer 3 ou 4 prequels de Alien. Mas as críticas negativas do filme fez o estúdio cancelar quaisquer planos que o Ridley Scott tinha para essa franquia, encerrando os filmes por ali mesmo e deixando várias pontas soltas. Por mais que Alien Covenant retome ao terror espacial de Alien, ele ainda assim é um filme ruim. Não tem um personagem novo nesse filme que seja interessante, os cenários são super genéricos e a direção do Ridley Scott deixa a desejar, principalmente nas cenas de ação. Mas o que mais me incomoda é como esses personagens foram escritos, porque eles foram treinados para proteger a colônia, portanto eles sabem agir em situações de emergência. E acontece uma emergência e eles só fazem burrice atrás de burrice. Não dá pra entender. E como sabemos, a saga Alien tem os seus altos e baixos. E pra mim, Alien Covenant é o nível mais baixo da franquia. E é, na minha opinião, o pior filme de Alien. E pois bem, pessoal, essas foram 10 curiosidades sobre Alien Covenant. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aí e me segue nas outras redes sociais. Os links estarão aí embaixo na descrição. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui, um grande abraço e até a próxima!